Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá dar sequência no nosso estudo sobre a dissertação escolar e eu gostaria que para a aula de hoje vocês pegassem aí na página 8 e nós vamos analisar essa outra dissertação. Então, é uma dissertação cujo tema é sobre o trabalho infantil. Então, ela foi escrita por uma aluna do ensino fundamental dos anos finais de Bauru, uma cidade de São Paulo, e que ela participou, inclusive, de um projeto de escrita. E esse texto foi um dos finalistas como uma excelente, dissertação. Então, para bem entendermos o texto, precisamos retomar aquelas ideias de estrutura da dissertação, e então vamos pegar cada parágrafo e já vamos aí determinando todas as partes. Então, vamos começar. Vocês já devem ter lido o texto, eu vou retomar com vocês e nós já vamos marcando as palavras principais e já vamos também aproveitando para identificar as partes do texto. Podemos começar? Vamos lá, então. Que consequências serão na vida as crianças trabalhadas de Bauru? Aqui na minha cidade, Bauru, interior do estado de São Paulo, há muitas crianças trabalhando. Na minha sala de aula mesmo, existe um menino que trabalhava vendendo amendoim de porta em porta para ajudar seu pai desempregado. Então, neste primeiro parágrafo, nós temos aqui palavras importantes que já vão nos dar a ideia de qual que é o tema. Então, poderíamos marcar, por exemplo, criança trabalhando e depois um menino que trabalhava. E dentro desse primeiro parágrafo, podem colocar aí como um título para este parágrafo, como o quê? A apresentação da situação problema. Aqui já começamos a falar de criança trabalhando e sobre um menino que trabalhava. Vamos ao parágrafo 2. Ele faltava muito na escola. Então, a professora conversou com ele e lhe disse que parasse de faltar, pois estava sendo prejudicado. Ela também disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, protege a criança, garantindo a ela o direito à escolaridade e proíbe o trabalho infantil. Nesse segundo momento, nós temos, ela cita aqui consequências dessa situação problema. Então, qual que é a consequência para o menino? Ele faltava muito na escola. E diante desse fato, qual que foi a providência? A professora lhe disse que parasse de faltar, pois o que? Ele estava sendo prejudicado. Isso é consequência. Ela também ressaltou uma outra informação aqui, um outro ponto de argumento, que temos, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que faz o quê? Protege a criança, garantindo a ela direito à escolaridade e proíbe o quê? O trabalho infantil. Então, dentro desse segundo parágrafo, nós temos o quê? Consequências do trabalho infantil, da situação problema. E temos aqui a questão da legislação que diz proteger, que garante à criança, na verdade, o direito que à escolaridade e que proíbe o trabalho infantil. Então, nós temos dois argumentos, o da consequência e ela fez uma citação da ECA. No terceiro parágrafo, existem pessoas que empregam crianças para trabalhar e assim pagam menos, alegando que as crianças fazem o trabalho mais devagar. É um absurdo. Dizem que estão ajudando, senão essas crianças estariam passando fome, roubando e até se drogando. Então aqui, quando a gente pega essa opinião dela, ela faz o quê? Como é um absurdo, ela faz o quê? Uma crítica a essa situação. Que situação? Que existem pessoas que empregam crianças, o quê? Tanto pagam menos e alegam ainda que estão ajudando, porque senão eles estariam roubando e até se drogando. Então, para esse parágrafo aqui, nós temos o quê? Críticas e que ela coloca aqui e para o quê? Sustentar o seu argumento. Temos depois ainda, há pessoas que acreditam que as crianças não devem trabalhar, mas só estudar para serem alguém na vida. O grande problema é que a maioria dessas pessoas sente pena das crianças e acaba comprando os produtos que elas vendem, sendo que deveriam comprar dos adultos.
Então, aqui a gente tem um contra-argumento que ela coloca que há pessoas que acreditam o quê? Que as crianças não devem trabalhar, só estudar. Mas, em compensação, elas compram os produtos que essas crianças, às vezes vendem, né, no sinal e outras situações de trabalho infantil. Então, aqui nós temos o quê? Dentro disso aqui, nós temos um contra-argumento com outro argumento, né? Esse contra-argumento o quê? Que as pessoas acreditam que a criança deve só estudar, mas, em compensação, compram os produtos. Então, aqui no terceiro e neste parágrafo, nós temos esses argumentos. Depois nós temos, do meu ponto de vista, o trabalho infantil realmente é crime. E isso tem que acabar, porque não permite à criança viver a sua infância e compromete o seu futuro. Penso que a solução para esse problema é a escola em tempo integral. Lá as crianças vão ter alimentação, esportes, brincadeiras e educação. Então, o que ela faz aqui, gente? Quando ela coloca do meu ponto de vista, ela coloca que é uma avaliação da situação problema e coloca também o que? Uma possível solução que seria a escola em tempo integral. E aí, ela coloca, então, aqui nós temos o ponto de vista da avaliação da situação problema e uma proposta de solução para o problema. Aqui, finalmente, tomamos. Quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho, porque seu pai não conseguiu emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. E o sétimo, infelizmente, ele não é a única criança trabalhadora de Bauru do Brasil e do mundo. A lei, apesar de proibir o trabalho infantil, não garante o emprego para o pai nem a comida. E aqui ela retoma o texto falando do seu amigo, né, nesse parágrafo, que infelizmente ele voltou à situação devido à necessidade de ajudar a prover em casa. E termina também falando a sua opinião, que é uma crítica, que infelizmente ele não é a única criança trabalhadora de Bauru, que existem muitas outras também no Brasil e no mundo. E a lei proíbe, mas também não garante um emprego para o pai. Então, por isso, o menino tem que continuar trabalhando. Então, gente, esse texto retoma as situações bastante atuais, né, e a gente vê frequentemente. Hoje nós temos escolas de tempo integral, mas também existem todas essas situações aí que o aluno realmente precisa ajudar em casa, né? Então, é uma situação recorrente. Então, retomando aí, nós podemos colocar para o primeiro parágrafo, apresentação da situação problema. Quando colocamos aqui no segundo, consequências da situação problema e cita a legislação. No terceiro e no quarto, nós temos argumentos que ela coloca, né, da sua opinião. Depois, no quinto, nós temos a questão do meu ponto de vista. Ela faz o quê? Uma avaliação do problema e coloca o quê? Uma proposta de solução. E depois, no sexto, ela retoma a história do menino, né, do seu colega, e termina, então, no sétimo, fazendo essa crítica. Então, depois dessa análise, vamos aqui acompanhar comigo a solução das questões propostas. Então, continuando aqui, no número 19, com base no texto lido, responda as seguintes questões. Qual foi provavelmente a proposta de produção de texto apresentada pela professora? Como está bem claro lá em cima, a proposta seria o quê? Sobre o trabalho infantil, né? Sobre os problemas, as soluções e possível proposta de como eliminar esse trabalho. Releia o título da dissertação. Há algum desvio em relação à pontuação? Justifique sua resposta. Então, gente, quando pegamos aqui o título, que consequências terão na vida as crianças trabalhadoras de Bauru? Então, existe algum erro aqui? Observem, essa vírgula está adequada? Não existe um erro, né, gente? A vírgula depois da palavra vida está inadequada, pois está o quê? Separando o sujeito do predicado. Na questão, vamos retomar então a letra C. Nessa dissertação escolar, existe uma avaliação do problema ou uma proposta de solução para o problema? Então, existem ambas, né, gente? Nós temos tanto uma proposta de solução,
como também uma proposta de denúncia, né, de tomar o problema, de identificar, de analisar o problema. Então, quando coloca aqui, penso que a solução para esse problema é a escola em tempo integral. Lá as crianças vão ter alimentação, esportes, brincadeira e educação. Então, há também uma avaliação aqui no último parágrafo, quando ela coloca que, infelizmente, esse colega dela não é a única criança trabalhadora, porque a lei proíbe o trabalho infantil, mas não garante o emprego para o pai, para ele se sustentar. Vamos agora à página 9 e continuar a nossa correção aí. A partir de agora será analisada a organização do texto, o conteúdo dos parágrafos e as partes em que o texto pode ser dividido. Então, vamos agora retomar, já fizemos essa parte anteriormente, só para confirmar aí. Então, o primeiro parágrafo apresenta o quê? Apresentação da situação, problema. O segundo parágrafo, consequência da situação, problema e legislação a respeito. Então, explique qual é a situação, problema. Na cidade de Bauru, existem o quê? Muitas crianças trabalhando. 21. No terceiro parágrafo, a autora elogia as pessoas que empregam crianças ou criticam as pessoas que empregam crianças. Ela critica, né, as pessoas que empregam essas crianças aí, achando ou julgando que estão ajudando essas crianças. No terceiro parágrafo, do número 22, no terceiro parágrafo, as pessoas que empregam crianças usam dois argumentos. Vamos identificá-los. O primeiro, argumento para justificar o pagamento menor para as crianças. O que elas alegam, gente? Que as crianças fazem o trabalho que mais devagar que os adultos e que então devem receber menos. E no B, argumento para justificar por que empregam as crianças. Aí eles julgam o quê? Para ajudá-las, porque caso contrário, elas estariam passando fome, roubando ou até mesmo se drogando. No 23, qual é a opinião da autora sobre os argumentos usados pelas pessoas que empregam crianças? Vamos preencher então aqui a tabela. A opinião da autora sobre argumento para justificar o pagamento menor para as crianças. Ela concorda ou discorda? Discorda. A opinião da autora sobre o argumento para justificar por que empregam as crianças. Ela concorda ou discorda? Ela também discorda disso. B. Qual palavra mostra a opinião do redator? Alegando. E qual a construção mostra a opinião do redator? É um absurdo. O significado dessa palavra, né? Ou seja, qual que é alegar? O que é alegar? É citar, mencionar como prova, apresentar como explicação uma desculpa ou um pretexto. É o pretexto que eles usam o quê? Para dar um pagamento menor para essas crianças. Então, de que forma essa construção mostra a opinião do redator? É uma oração que faz uma avaliação, explicita e a negativa do argumento por parte contrária. Ou seja, ela está colocando aqui a sua negativa diante disso, a forma dela discordar dessa opinião, né, desse pretexto que eles usam como desculpa. E a letra D, de que forma essa palavra mostra a opinião do redator? Então, usando o verbo alegar, né? Então, ela sinaliza claramente para o leitor que não concorda, que não endossa com esse argumento invocado aí pela parte. Vamos à página 10, o número 24. Releia o quarto parágrafo e responda às questões seguintes. Então, retomem lá o quarto parágrafo e depois confirmem aqui a resposta. Qual tipo de pessoa a autora analisa nesse parágrafo? As pessoas que acreditam que as crianças não deveriam trabalhar, mas só estudar para ser alguém na vida. É o que ela tenta argumentar, né, como uma opinião pessoal. Então, vamos ver aqui com relação à contradição de argumento. Quando o autor expõe argumentos alheios e os critica, ele faz uso da contra-argumentação. Essa estratégia argumentativa tem a função de quê, gente? De mostrar a fragilidade dos argumentos alheios e da força do próprio autor. Então, nessa dissertativa, ela quer
reforçar a ideia de que a criança não pode trabalhar, que ela deve estudar, que ela deve ficar em escola de tempo integral, e ela usa, então, desses argumentos, né? Aliás, o contra-argumento para o quê? Contradizer as pessoas que fazem o contrário, que alegam que não, que a criança precisa de trabalhar para ajudar, porque senão ela estaria na rua, se drogando, passando fome. Então, vamos ver na letra B. A autora aponta uma contradição entre o que as pessoas acreditam e o que elas fazem. Então, qual que é essa contradição? Então, essas crianças, o quê? Essas pessoas, o quê? Compram produtos vendidos por essas crianças. Então, elas acreditam que a criança não deve trabalhar, mas o que ela faz? Ela compra os produtos. Então, isso contradiz a crença delas de que as crianças só deveriam estudar. Pois, ao comprar esses produtos, estão o quê? Estimulando a continuidade do trabalho infantil. Se eu alego que eu acho que não é certo que a criança trabalhe, mas que eu preciso comprar, eu vou comprar o produto dela para ajudá-la, eu estou fazendo o quê? Eu estou tendo uma contradição, não é mesmo? Então, na opinião da autora, o que essas pessoas deveriam fazer? Comprar, então, produto só vendido por adultos, ao invés de comprá-los de crianças. Na letra D, qual é a construção usada pela autora para mostrar sua opinião, sendo que deveriam comprar dos adultos? Então, vamos ver aqui. Identifique as partes do 5º parágrafo. Retomem lá, deem uma lida e venham aqui confirmar. A opinião da autora sobre o trabalho infantil. Do meu ponto de vista, o trabalho infantil realmente é crime e isso tem que acabar. O argumento que justifica essa opinião da autora. O trabalho infantil não permite a criança viver a sua infância e compromete o seu futuro. A proposta da autora. Penso que a solução para esse problema é o quê? A escola em tempo integral. Argumento que justifica a proposta. Nas escolas de tempo integral, as crianças vão ter alimentação, esportes, brincadeira e educação. Quais palavras e expressões a autora usa para introduzir a opinião e o argumento? Do meu ponto de vista, é uma opinião e penso é um argumento. Então, são formas o quê? Da primeira pessoa, ela está se posicionando, está o quê? Dissertando, dando a sua opinião, fazendo referência àquilo que ela pensa. Então, portanto, adequadas à veiculação de opiniões e posicionamentos. Sempre, então, formas na primeira pessoa. Associe cada parágrafo ao seu conteúdo. Então, nós temos aqui, 6º parágrafo, temos o quê? A atualização do caso citado no início. Ela volta lá à situação, problema, né, citando o colega de escola. E no 7º parágrafo, a avaliação do problema. E 27, qual a importância da tese e dos argumentos em uma dissertação escolar? A tese, o que, gente? Expressa a opinião do autor do texto. Então, e os argumentos, para que servem? Servem para fundamentar a tese, ou seja, sustentam a opinião do autor. No número 28, em seguida, então vamos passar para analisar os recursos de coesão textual empregados no texto, ou seja, aqueles recursos usados para dar conexão às ideias e para nos fazer entender melhor tanto os parágrafos como a ligação entre eles. Letra A. Qual palavra do 2º parágrafo estabelece ligação com o 1º parágrafo? Vamos lá, então. Ele. Então, esse pronome pessoal retoma um menino que trabalhava vendendo amendoim de porta em porta. Ele está mencionado aí, então, no 1º parágrafo. Letra B. No 2º parágrafo, que recurso a autora usa para retomar a pessoa citada nos 2 primeiros parágrafos? Ela usa a expressão quanto ao meu amigo. Essa expressão é uma forma muito usada para recuperar o quê? As palavras já citadas anteriormente. É o colega, o menino que vendia lá os produtos. No 3º e 4º parágrafo, ao usá-la, a autora sinaliza para o leitor que se tratava o quê? De uma retomada. E assim evita que o leitor confunda com a introdução
de um elemento novo. Então, quando ela retoma aqui e fala, quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de julho. Então, é essa retomada que ela fala do quê? Do colega de lá do início do texto. Há palavras que estabelecem ligação com os parágrafos anteriores? Não. Na sequência, não. Como é que o leitor sabe que o terceiro e quarto parágrafos têm ligação com os dois parágrafos anteriores? Pela manutenção do tema trabalho infantil. Vamos à página 11 e vamos lá. Qual é o recurso de coesão textual empregado no quinto parágrafo? A expressão do meu ponto de vista. Na letra E, qual ligação esse recurso estabelece com os dois parágrafos anteriores? Os dois parágrafos anteriores tratam o quê? Das pessoas que empregam crianças e das pessoas que compram produtos vendidos por elas. Então, a expressão é, do meu ponto de vista, anuncia que, contrapondo-se aos dois parágrafos anteriores, o autor agora vai apresentar o quê? Uma opinião. Letra F. No sexto parágrafo, a autora retoma o exemplo de seu amigo de escola. Qual a finalidade dessa retomada? Então, é mostrar que, naquele caso concreto, o problema ainda não tinha sido solucionado. E, assim, preparar o caminho para a avaliação da situação problema que a gente vê no sétimo parágrafo. Então, ela retoma a ideia do colega, né, que não pôde voltar, para terminar fazendo a sua crítica. Uma das características principais da dissertação escolar é a manutenção do tema ao longo de todo o texto. Então, primeiro o autor introduz a situação problema no início do texto, depois para encerrá-lo com maestria, dando opinião, depois de todos os exemplos. Então, vamos lá. Preencha a tabela a seguir e verifique se a dissertação lida atende a esse requisito aí que foi pedido anteriormente, que contém todos esses elementos. Então, no primeiro parágrafo, já havíamos visto né, na análise, vamos lá juntos. No primeiro, podemos colocar aqui, o primeiro parágrafo tem como tema trabalho infantil, exemplo do amigo o amigo dela da escola, né? No segundo, consequência do trabalho infantil. Terceiro, pessoas que empregam crianças. No quarto, pessoas que compram produtos vendidos por crianças. No quinto, tese do autor para resolver a questão do trabalho infantil. No sexto, nós temos a retomada do caso do amigo de escola, que continua o quê? Trabalhando. No sétimo, critica a lei, que proíbe o trabalho infantil, mas não provê emprego para os pais da criança nem comida para a família. Então, qual é o tempo verbal predominante no texto? Presente. Vamos ver aqui na questão 31. Na sua opinião, a proposta feita pela autora resolve de fato a situação problema? Justifique a sua resposta. Então, gente, podemos dizer que a questão da escola em tempo integral vai resolver a situação, problema do menino, que não é só dele, é de toda a família? Então, a princípio seria interessante, porque na escola ele teria alimento, ele teria instrução, porém, não resolve o problema todo de toda a família, né? Então, ele não poderia ser colocado para trabalhar, mas, em compensação, teria a questão da família. Temos que pensar nessa opção. E você teria, por acaso, uma outra solução para resolver esse problema? Pense aí, do seu ponto de vista, como que você poderia desenvolver num parágrafo essa ideia. Na questão aí 32, releia a avaliação que a autora faz da situação problema. Você concorda com a crítica feita pela autora? Ela coloca o quê? Que a ECA, que é a lei que rege, o estatuto que rege a criança e adolescente, ela não prevê os meios práticos de fazer com que a lei se torne realidade. Embora tenha a lei que fale, que protege a criança, mas não provê meios para que essa lei se torne, então, uma verdade absoluta, dando condições aos pais para que também as crianças não precisem o quê? Trabalhar de fato. Vamos, então, finalizando, aqui na página 12, nós temos com relação à regência. Leia essas frases relacionadas à informação dada pelo texto. A professora conversou com ele. Algumas pessoas empregam crianças.
Então, identifique o complemento verbal de cada frase. Então, a professora conversou com quem? Com ele. Algumas pessoas empregam crianças. Então, com ele e crianças são o quê? Os complementos verbais. Qual complemento tem uma palavra exigida pela regência do verbo? Aí nós vamos aqui, a regência, o que é a regência? Estuda o modo como os complementos verbais se ligam aos respectivos verbos. Então, vocês vão ver isso mais à frente. Então, nós temos aí o quê? Com ele, a preposição com é exigida pela regência do verbo. Então, a professora conversou ele. Então, precisamos aqui do com para ter sentido. No número 34, eu releio esse trecho. Quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho, porque seu pai não conseguiu emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. Qual o significado de tinha aqui? Né? Existia, havia. Para entender a norma padrão, qual forma verbal deveria ser usada no lugar de tinha? Aí, a própria palavra havia. Então, abaixo nós temos esse outro trecho de outra dissertação, que faz parte do mesmo livro, que fala sobre a favor ou contra o uso de celular. Então, nós temos aqui, eu não vou ler o texto, depois vocês retomem, mas onde está a tese da autora? No segundo parágrafo. E depois, na sua opinião, é melhor apresentar a tese logo no início da dissertação ou apresentá-la depois de uma discussão do assunto, como foi feito no primeiro texto, né? Considera-se primeiro que é mais adequado que a gente apresente o que? A tese no início, até para a pessoa entender o que é que vai ser tratado aí. No 37, ao construir sua argumentação, a autora se valeu de qual estratégia? Dos contra-argumentos. Então, ela colocou os argumentos, citando as situações do menino, colocando que ela acha absurdo, né, o trabalho infantil, mas colocou os contra-argumentos, que as pessoas se dizem achar também desfavoráveis, mas compram os produtos, e a questão da ECA também, que fala que protege a criança e tudo mais, mas não dá condição de tornar a sua situação social estável a ponto dela ter que trabalhar para ajudar em casa. Então, gente, assim nós finalizamos a nossa correção e nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço, até lá!